A destruição das destruições. Poesia escrita pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Refiro a vossa explicação, ainda estudante de filosofia da Universidade Católica de Minas Gerais, jovem seminarista da Ordem dos Padres Lazaristas do Convento do Caraça. Estudava veementemente a teoria platônica a respeito da reminiscência da alma. Tardes inteiras pesquisando a cultura indo-europeia, às margens dos rios sagrados, a velha civilização indiana, quando pela primeira vez em um tempo histórico distante, o homem vê sua imagem refletida sobre as águas do rio, do mesmo modo, devido à sombra produzida pelo movimento da terra em torno do seu eixo, o reflexo da sombra do homem. Então aquelas tribos primitivas imaginaram: existe duas realidades humanas. O homem é constituído de matéria e alma. Formularam os primeiros conceitos éticos a partir exatamente desta ideologia, em contato com a civilização grega, do mesmo modo com os hebreus. Desenvolveram o fundamento da existência da alma humana. A verdadeira essência humana é a alma. Esse conceito indiano passou para a filosofia grega. Primeiro a escola de Pitágoras, posteriormente Platão. O que dizem os críticos de Platão? Que na verdade era ateu, mas fez uso da teoria das reminiscências, com o objetivo de combater o poder que estava na mão de uma aristocracia medíocre. Segundo Platão, apenas os sábios poderiam governar as cidades-estados. E como não existia outra forma para explicar a burrice, Platão utilizou da teoria da reencarnação pelo princípio da reminiscência, com finalidade de mostrar aos aristocratas que eles estavam em um plano inferior, portanto não tinham o direito ao poder. Eles tinham que viver segundo o mundo da luz, para que em outro momento da reencarnação nascessem sábios, tendo portanto direito ao poder. Platão ensinava essas ideias ironizando a ignorância dos nobres. Mas como a reencarnação constituía-se em uma ideologia política, tornou-se a base do fundamento epistemológico da sua academia. Estudava essas análises quando era seminarista no convento de São Vicente, mas os padres não poderiam saber. Seria mandado embora imediatamente, porque a academia platônica serviu de fundamento para a formulação da teoria patrística, elaborada por Santo Agostinho, muito posteriormente, para a teorização das várias formas do espiritismo. Questionar as bases da escola patrística seria a mesma coisa que negar a ressurreição de Cristo. Então tive que estudar silenciosamente, sabendo que a elaboração do conceito da alma foi uma manipulação que iniciou com povos indo-europeus. O mundo helênico foi influenciado do mesmo modo o mundo judaico, como as civilizações árabes e egípcias. Era seminarista, tinha percebido tudo isso. Estudava filosofia grega silenciosamente. Certo momento, na sala de estudo do convento, na cidade de Belo Horizonte, levantei uma das mãos e pedi ao irmão Efigênio: preciso das obras completas de Aristóteles. Preciso entender a lógica dessa história. Imaginei comigo mesmo muito mito em tudo isso, como também interesse econômico. Vou estudar todos os livros deles e fui elogiado pelos padres como exemplo de seminarista. Li tudo que Aristóteles escreveu. Percebi que, pelo menos em parte, Aristóteles desejava destruir a escola platônica. Tinha sido aluno de Platão, julgava o seu mestre delírico. Também por um tempo imaginei, talvez em parte influenciado por Aristóteles, que Platão fosse de fato louco. Mas quando descobri que Platão usava a teoria da reencarnação com o propósito de retirar da nobreza o poder político das cidades-estados, passei então a entender Platão como um gênio, pois sonhava realizar uma revolução constitucional
utilizando como recurso a metafísica. Mas acho que Aristóteles nunca entendeu exatamente dessa forma. O fundamento do Aristóteles original, o conceito de alma, significava apenas pretextos existenciais. De toda forma material, a pedra tem uma alma, o cavalo outra, a árvore também. Do mesmo modo, o homem, a alma era apenas a essência da matéria, mas a alma não tinha mais o conceito de uma matéria, de uma realidade separada do corpo. Então percebi que Aristóteles tinha destruído Platão. Seriamente, dentro do seminário, pela primeira vez encantei com a filosofia, principalmente aristotelicamente. Logo em seguida fui estudar a filosofia de Santo Tomás de Aquino, denominada de escolástica. Surpreso e escandalizado, tinha descoberto a segunda destruição. A escolástica defendia a seguinte tese: o corpo humano é composto de uma alma, sendo que a alma é a essência do corpo. Entretanto, realidade diferente. Quando o corpo morre, a alma separa do corpo e vai para um paraíso, com um novo corpo na ressurreição. Exatamente como aconteceu com Jesus Cristo. O fundamento era aristotélico, mas Aristóteles nunca pensara dessa forma. Santo Agostinho, fundamentado em Platão, criou uma teoria da ressurreição do corpo e da alma. Santo Tomás, do novo corpo e da nova alma, condizente com o Evangelho, o novo homem, fundamentado na pseudo-filosofia do mestre Aristóteles, o aristotelismo replatonizado. Mas quem replatonizou Aristóteles foi o filósofo Averroes. Fiquei estupefato, porque Aristóteles da filosofia escolástica era exatamente igual ao Platão da patrística e, do mesmo modo, ao Augustinho platônico. O meu terceiro grande desafio, em outra tarde, novamente chamei pelo irmão Efigênio. Preciso dos livros de Averroes. Quero entender tudo do seu pensamento. Do mesmo modo, Avicena. Os padres não paravam de elogiar o meu comportamento acadêmico. Entretanto, não percebia que estava definitivamente caminhando para o ateísmo, o que foi o movimento do averroísmo, doutrina de um grande filósofo medieval. Ele conseguiu, juntamente com Avicena, condensar toda a ciência grega, reconstituindo Aristóteles em suas traduções, replatonizando, harmonizando a filosofia de Aristóteles com a fé muçulmana, possibilitando novamente fazer a defesa da ressurreição do corpo como base do fundamento do islamismo. Nesse terceiro momento aconteceu a destruição das destruições. Aristóteles não era mais Aristóteles, tinha em seus fundamentos a mesma teoria platônica. Aristóteles do terceiro momento foi exatamente usado para a formulação da elaboração da escolástica. E não é apenas a alma que ressuscita, mas um novo homem, exatamente descrito no Evangelho. A partir essencialmente da quarta manipulação, perdi definitivamente a fé. Hoje sou ateu com convicção epistemológica. Aristóteles, que serviu de fundamento para as condenações da Santa Inquisição, foi quem replatonizou, através de Averroes, a doutrina de Platão, quando sua finalidade era servir a doutrina islâmica, elaborada por Averroes, sem nenhuma relação com o verdadeiro Aristóteles, pelo menos em parte. Entretanto, tanto Giordano Bruno, que foi queimado pelo Vaticano, como o Galileu, que teve que retratar, desconhecer essa história descrita no meu poema. A própria Inquisição desconhecia esses fatos reais e epistemológicos em benefício da reconstituição da história. O conceito da alma foi apenas uma ilusão, inventado pela cultura de diversos povos indo-europeus, uma fantasia geoastrofísica, como reflexo nas moléculas da água, os sinais da própria sombra. Poema escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.